Olá, queridos amigos. O apóstolo Paulo argumenta sobre a ressurreição. Havia alguns entre os coríntios que diziam que não havia ressurreição dos mortos. E Paulo apresenta as razões pelas quais a ressurreição é necessária. Em seguida, ele descreve quando acontecerá a ressurreição. E, por fim, descreve a natureza dessa ressurreição e como ela ocorrerá. No entanto, os primeiros 12 versículos falam de um fato inegável, que Cristo esteve com seus discípulos após sua morte. Isso prova uma prova mais do que contundente da sua ressurreição. Neste capítulo, descobrimos que Paulo começa seu argumento sobre a importância da ressurreição. Sabe como? Descrevendo o que é inegável, ou seja, o que os discípulos viveram e vivenciaram após a morte de Jesus. Neste sentido, o primeiro argumento de Paulo é a experiência direta com Cristo. Assim, o apóstolo Paulo afirma que Cristo, depois de morrer, ressuscitou no terceiro dia e apareceu a Cefas e depois aos 12. Em outra ocasião, o Cristo ressuscitado apareceu para mais de 500 crentes, diz o verso 6. Além disso, ele também foi visto no caminho para Damasco, verso 8. Isso significa que Cristo ressuscitou e que havia testemunhas suficientes do fato. Por essa razão, era inegável que Cristo estava vivo depois de sua morte. A explicação? Sua ressurreição. Após esse argumento, Paulo mostra por que é importante entender a ressurreição de Cristo. O apóstolo diz que o Cristo ressuscitado foi feito as primícias dos que dormem. Assim, se Cristo é a primícia, então outras ressurreições virão dele, a saber, a ressurreição de todos os crentes no momento de sua vinda. Esse argumento é importante, pois permite que a esperança da vida eterna seja real e vivificante. Pois há um problema. Se a ressurreição não existir, e alguns crentes já tiverem morrido, então não há esperança para eles. No entanto, como Cristo ressuscitou, os crentes que já descansam serão ressuscitados no final da história, e essa promessa se estende a qualquer pessoa que morrer crendo em Cristo. Por fim, o apóstolo Paulo fala sobre o que a esperança da ressurreição implica. A ressurreição não é simplesmente voltar à vida, mas é começar a vida eterna de uma maneira nova. Paulo faz a pergunta: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? A resposta que ele dá é a seguinte: ressuscitarão em incorrupção. Em outras palavras, a ressurreição nos trará uma nova realidade, já que a carne e o sangue, ou seja, a natureza humana como a conhecemos, não podem herdar o reino de Deus. Essa transformação gloriosa, como foi mencionado acima, acontecerá no momento da vinda do Senhor, quando soar a trombeta e os mortais se revestirem de imortalidade. É nesse momento que a ressurreição dos redimidos finalmente trará a destruição da morte e declarará a vitória da vida que está em Cristo Jesus. Que promessa espetacular! Que bênção que nós podemos ter acesso a essa promessa pela graça de Deus. Ótimo dia para você e sua família.